a recompensa. Mas a de Deus nós temos, que a de cima é melhor. Então muitas vezes as pessoas vão na igreja, eu vou na igreja por causa de um pregador que prega bem, eu vou na igreja por causa do cantor que canta bonito. Irmão, não é isso que Deus quer de nós. Deus quer santidade, quer qualidade, quer perseverança. Deus quer amor de nós, quer perdão, quer comunhão. Ele quer que nós perseveremos diante dele, não diante do homem carnal, nem diante do... Nós temos que estar firme na presença de Deus, diante do Espírito Santo. Vai adorar? Vamos adorar o Espírito Santo, vamos adorar a palavra, vamos adorar. Adorar não é adorar, irmão, é amar o próximo a ti mesmo. Então, irmão, nessa noite, meu irmão, vamos abrir nosso coração. É luta, sim, com todos nós temos luta. Nós somos provados todo dia, toda hora, todo minuto da nossa vida somos provados. A Bíblia fala que aquele que não é provado não é digno no reino dele. Aquele que não passar por prova não é digno dele. Sabe por quê? Porque o mundo lá fora não é provado. As pessoas do mundo não é provado. Sabe por quê? Porque são ímpios. Eles perecem. Agora o justo viverá pela fé. Quem é o justo? Somos nós que somos cristãos. Você que está aí hoje. Nós somos cristãos. Nós não podemos misturar a minha vida com a sua lá no mundo. As coisas do mundo não podem se pegar lá fora e se trazer para dentro da igreja. Não. Lá é do maligno. Se faz, trata-se sempre do maligno. Então nós temos que trazer para nós, para dentro da igreja, é a santidade, é o amor com o irmão, é o carinho com a irmã. Não importa o cargo que você tem na igreja, não importa se você é de banco, se você lembra, não importa se a criança lembra de banco. Irmão, é importante que nós temos que amar as pessoas como a ti mesmo. Nós temos que dar o nosso amor que está dentro de nós, retribuir um pouquinho daquilo que nós temos dentro de nós para os irmãos. E às vezes, muitas vezes as pessoas não dão aquele amor que tem por dentro. Elas se invadem para ela. Não, eu quero só para mim. Não. O amor que tem dentro de você, você tem que ter um pouquinho para sobrar para a família, para a mãe, o filho, o irmão. Nós temos que deixar um pouquinho para cada, tem que dividir o amor das pessoas. E muitas vezes, só eu quero ter paz, só eu quero ter alegria. Não, meu irmão, não pode pensar dessa forma. Nem eu, nem você. Eu quero só a bênção para mim. Não, a bênção não é só para mim. A bênção é para todos nós que estamos querendo. Verdade. A bênção não é só para o pastor da igreja, a bênção é para todos nós. Nós temos que aprender a receber a bênção. Qual o tamanho da bênção? Não importa se é pequenininha ou se é grande. Ó Jesus. Vamos orar aqui que eu vou trazer a mensagem já. Até 9 horas estou encerrando. Viu, igreja? 8h30. Isso é bem rapidinho. Vem cá você orar com as ofertas. Olha o preletor dessa noite. Só para hoje quase você chegou um pouquinho mais cedo, você dirigiu como hoje. Sério mesmo. É que você chega um pouquinho, na hora que você a oração, aí você vai dirigir hoje. É de Deus, tá? É que eu tenho. Salve os irmãos, Papai do Céu novamente. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Pai, aqui eu venho te apresentar, Pai, todos os que dizimou, todos que ofertou. Pai, que o Senhor venha abençoar, Pai. E aqueles também que não ofertou e não dizimou, Pai, que o Senhor abençoa. O Senhor venha, Pai, multiplicar na vida de cada um, Pai. Abrir porta de emprego, Pai. Porque o Senhor é um Deus que tudo pode, Pai. Assim eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Pai, aqui eu te apresento o nosso pastor, Senhor, que está aqui na tua presença, Pai. Hoje ele vai ministrar a tua palavra, Pai. Pai, se for para exaltar o teu nome santo, Senhor, se for para corrigir, Pai. Oh, meu Pai, que o Senhor venha aqui, que o Senhor usa ele, Pai. Que seja feito o teu querer na vida do pastor, Pai. Que o Espírito Santo venha usar ele, Pai, da modo que o Senhor quer, Pai. Assim eu te peço, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Senhor Jesus, toda falta, louvor, toda glória, Senhor. Então, abre a tua Bíblia aí, 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, está aí, amém? Está aí perto, aleluia. Abre aí 2 Reis, perto de Crônica aí, viu, meus irmãos? Para trás de Crônica. Está aí, Crônica, 2 Reis aí, capítulo 5, amém? Depois tem Crônica aí, tá? Você vai ver para frente, vocês vão achar aí. Antes de Crônica, para trás, voltando para trás, 2 Reis 4, tá? Atrás de Crônica. Se fosse coisa, se tivesse ido para frente, voltando para o começo da Bíblia, tá? 2 Reis, capítulo 5, tá? Capítulo 5, 2 Reis 5. Amém? História de Naamã, tá? 2 Reis, capítulo 5.
Está aí perto da viúva do azeite, né? Depois, no capítulo 5, tá? 2 Reis, capítulo 5, versos 1, amém? Os irmãos encontrou? Abre para o irmão, ajuda o irmão. Vocês podem achou mesmo? Oh, glória a Deus. Olha, eu estou falando que ela está boa de Bíblia também. Oh, meu Deus do céu. Feliz, tá? 2 Naamã, capítulo 5, versos 1. Eu vou ler só alguns versículos, os irmãos, as irmãs, tomar o vosso assento, amém? Não vou estender muito, não. Vamos até o versículo 5, tá? Vamos ler do primeiro ao 5, do capítulo 5 ao verso 5, tá? Do versículo 5, capítulo 5, verso 5, até o 5. Naamã, chefe dos exércitos do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dará livramento aos sírios. E era 7 homens heróis, valorosos, porém leproso. E saía uma tropa da Síria, da terra de Israel. Levaram a presa uma menina presa que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: Oxalá que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele restauraria a sua lepra. Vamos ler o 4. Então foi Naamã, notificou o seu senhor, dizendo: assim sim, falou a menina, que era da terra de Israel. Versículo 5 agora. Então disse o rei da Síria: vai, anda, enviarei uma carta ao rei de Israel. Então tornou-se a sua mão de 10 talentos de prata e 6.000 ciclos de ouro, de couro, e fez mudar as tropas. Somente até aí, igreja. Vamos se sentar em nome de Jesus. Amém? E nós vendo essa história de Naamã. Naamã era um homem. A Bíblia nos relata, vou chegar até mais perto dos irmãos aqui, né? Domingo eu estou ministrando a paz de Deus na igreja Assembleia de Deus, do Jardim Alvorada. Já vamos pregar na outra Santa Ceia, outro culto domingo. Também convidaram outra igreja aí. Naamã era um homem da Síria, o chefe. A Bíblia fala que Naamã era um homem a qual o Senhor tinha muita confiança nele, um homem que andava diante de Jesus Cristo. Só que um homem que Deus confiava muito nele, um homem muito leproso, mas Jesus amava Naamã. Naamã, a situação de Naamã era terrível. A Bíblia fala que Naamã não podia misturar com a sociedade. Naamã, se tivesse um culto igual a esse hoje aqui, ele não poderia estar com nós. Ele tinha que estava fechado dentro do quarto. A Bíblia relata que no Velho Testamento, quando a pessoa tinha uma enfermidade sobre o corpo, não importa a lepra que a pessoa tinha, a pessoa era afastada da sociedade. A pessoa não tinha aquela comunicação igual nós temos aqui. Entendeu? Vocês viram o tempo do Covid, né? As pessoas não podiam ficar junto com a pessoa que tinha Covid, senão passava para o outro. Então, no Velho Testamento, a Bíblia fala que aquela lepra também passava para as pessoas. Aquela lepra contaminava outras pessoas. Naamã era um homem sujo, um homem cheio de lepra, era um homem que trabalhava dia e noite, mas ele tinha vergonha de sair na cidade ou no campo. Entendeu? Ele ficava dentro de uma casa presa. A Bíblia fala que ele ficou ali por vários anos preso dentro daquela casa. Pode ver que ele ficou cabeludo, barbudo, durante o tempo que ele estava dentro daquela casa. E Naamã era um homem chefe do rei, era um homem com toda a sociedade ali na região de Israel obedecia a Naamã, porque ele tinha autoridade diante de Deus. Ele falava com o povo, e o povo ouvia a voz de Deus através do profeta Naamã. E sabendo que ele tinha que mergulhar 7 vezes sobre o Rio Jordão. A Bíblia fala que o Rio Jordão era o rio mais imundo da região aleluia, de Israel. Era um rio que era todo cheio de barro, que tingava aquela água. Mas havia outro rio também limpo, de Damasco, com o rio de Damasco era um rio que você olhava a água dele, você via de cima, você via o fundo, você via as pedras no fundo, via tudo. Só que Jesus falou: não, Naamã, você não vai mergulhar no rio Damasco, você vai mergulhar no Rio Jordão.
A Bíblia fala que o Rio Jordão é onde Jesus batizava as pessoas, onde Jesus fazia milagre, aonde João também batizou o arrependimento dos seus pecados. João Batista também batizou. Quando João Batista estava no deserto, no capítulo de Mateus, capítulo 3, verso 1, que Jesus diz que João Batista também preparou o caminho para Jesus. E ali havia o Rio Jordão, a qual muitos eram batizados, era curado, era liberto da enfermidade. Muitos foram salvos também através de João Batista e através de Jesus. Mas só que Naamã tinha o seu serviço, tinha uma filha, menina, que cuidava de Naamã, que cuidava do seu serviço. Era filha da mulher de Naamã, a qual cuidou de Naamã na enfermidade. Só que tem uma coisa: Naamã tinha que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Se você não mergulhar 7 vezes, a ferida dele não era curada, a lepra não era sarada. Ele mergulhou 3 vezes, voltou para a casa dele. Depois o Senhor usou um profeta: Naamã, você tem que mergulhar 7 vezes. Não pode ser 3, 4, 5 vezes, você não é liberto, Naamã. Mas Naamã era envergonhoso, acanhado. Naamã achava que o povo estava vendo ele ir lá no Rio Jordão mergulhar 7 vezes. Ele se sentia envergonhado. Mas a filha, o homem, a qual levou a carta na mão para mergulhar 7 vezes. Havia um homem escondido. E esse homem que estava escondido era um rei também. Só que o rei estava assistindo Naamã mergulhar. Ele estava contando as vezes Naamã, vai mergulhar 7 vezes. Ele ficou olhando Naamã mergulhou 1 vez, mergulhou 2, 3. A roupa dele, do mesmo jeito estava, não mudou nada. A lepra continuou no corpo dele, não saiu as feridas. Ele continuou até chegar o dia de mergulhar 7 vezes. Enquanto Naamã não desceu 7 vezes ao Rio Jordão, não mergulhou 7 vezes, ele não conseguiu. A Bíblia fala que 7 significa prosperidade, significa abençoado, significa tanta coisa 7 vezes lá dentro da Bíblia. Tanta coisa que você um dia ou uma noite é pouco para a gente falar. Então, Naamã tinha de mergulhar. Ele não podia ficar só com 5 vezes, 4 vezes, não. Se faltasse um mergulho de 7 vezes, ele não era curado. 6 vezes ele não era curado. Com 5 vezes mergulho, não era. Então, a direção do Espírito Santo era mergulhar 7 vezes diante do Senhor. E ali ele ficou naquela situação. Aleluia. Ele não sabia se ia lá o Rio Jordão mergulhar, ele não sabia se ficava na casa dele, porque ele estava até acanhado de ver a situação que ele andava, irmão. Era terrível. Eu quero ler mais um pedaço aqui para os irmãos entenderem aonde eu estava lendo aqui, aleluia, que Deus está fazendo a vida de Naamã, irmão. Nós paramos no 5, 6. Então o rei de Israel, olha, o rei de Israel levou a ele, aleluia, chegando dizendo a Naamã, ali no Israel, e ali logo que chegando a ti, levaram uma carta até Naamã. Esse rei de Israel levou uma carta até Naamã, e ali entregou na mão de Naamã essa carta, o seu servo Naamã, para que ele mergulhasse 7 vezes, no versículo 6, gente, depois vocês vão ler em casa. Então ele mergulhou ali a sua tropa, e sucedeu que no versículo 7, lendo o rei de Israel a carta, rasgou a sua veste e disse: sou eu, Deus. Deus estava falando com Naamã através da carta, Vindicai, vamos purificai, para que estivesse aquele homem, para que fosse curado da lepra. Então ali foi levando e escreveu a carta para Naamã, pelo que tivesse, entregasse a Naamã nas mãos de Naamã, e pediu para ele, na ocasião, ler a carta. Aí sucedeu naquele dia, Eliseu, era o profeta Eliseu que levou a carta a Naamã em Israel, avisando ele que se ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, ele seria curado. Mas ele queria mergulhar em Damasco. Damasco não era lugar de cura, Damasco era um rio limpo. Então lá o Senhor não queria que Naamã fosse curado, lá não era o lugar de Naamã. Mas o rei Eliseu, ouvindo Jesus falar com ele, fala para Naamã ir até no Rio Jordão. O rei Naamã, e rasgou suas vestes, mandou que ele fosse até o rio, ali mergulhar por 7 vezes. Deixou a carta na mão dele, do profeta. E Naamã pegou, Naamã veio, pôs a ele,
com os seus cavalos e seus carros, parou à porta da casa de Eliseu. Aqui vai estar no versículo 9, versículo 10. Eliseu mandou que rasgaste, que me consagraste, dizendo: vai e lava 7 vezes no Rio Jordão. Assim a sua carne e a sua pele será curada, seu corpo será purificado. Será curado, será purificado. A Bíblia fala que Naamã foi lá 7 vezes. Diz que a carne dele, a pele dele, aonde estava aquela ferida, aquela lepra, estava igualzinho uma criança quando nasce da mãe. Limpinho, não tinha uma ferida. A pele dele estava igual a pele de uma criança. Aquelas caroços, aquelas feridas que estavam no corpo dele, que catingava, cheirava mal. Naamã catingava, onde que Naamã passava, o povo não ficava perto. Não suportava a catinga, não da roupa dele que estava suja, das feridas que estavam sobre o corpo de Naamã. Então, quando ele desceu 7 vezes no Rio Jordão, quando Eliseu levou a carta a Naamã, entregou nas mãos de Naamã, falou: Naamã, vai até o Rio Jordão e mergulha 7 vezes, que tu serás curado, será sarado das suas feridas, você vai ser liberto. Ele ouviu a voz do Eliseu, o profeta. Ele foi até o rio, ouviu a voz dele. Só que Eliseu ficou escondido. Eliseu não foi com ele, porque se ele fosse com o Naamã, Naamã não mergulhava, porque Naamã tinha vergonha das pessoas. Naamã tinha vergonha das pessoas. Naamã era um homem tímido, sério, um homem sério e temente a Deus, um homem que desviava do mal, um homem que adorava a Deus, um homem que era íntimo de Deus, Deus era íntimo dele, só que era um servo assim, sistemático. Então, aí o Eliseu, o que fez o profeta? Se escondeu atrás de um morro bem alto assim, e viu ele descer no rio Damasco, lá no outro rio Jordão, que ele passou o rio Damasco, perdeu, mas lá não era para ele mergulhar, era para ir no rio Jordão. Aí ficou sondando ele, para ver se ele ia ou mergulhar no rio Jordão ou no Damasco. Mas como ele desceu certinho no rio Jordão, ele pegou e ficou quietinho, escondido, o profeta Eliseu. Aí quando ele mergulhou 7 vezes, aí quando ele estava chegando na casa dele de volta, o profeta Eliseu estava esperando ele na casa dele para dar um abraço na mão. Aí ele já não estava mais com as lepras, estava curado, liberto. Glória a Deus. Irmão, porque a gente tem que fazer uma aliança com Deus e cumprir. Se ele não cumpre com Deus, ele não ia ser curado. Se ele não faz 7 vezes, mergulho, ele não era curado, mamãe. Se ele não obedece as palavras de Deus, os mandamentos de Deus, ele não era curado. Ele só foi curado porque ele obedeceu a palavra de Deus, porque ele creu no milagre na vida dele, ele creu na promessa. Ele não duvidou da promessa, ele não duvidou do profeta Eliseu. Ele creu que Deus usou a boca de Eliseu para falar com ele. Ele acreditou em Deus, nas palavras. Então muitas vezes a gente não é curado porque a gente fica dúvida. Traz a dúvida no nosso coração, nós não somos curados, nós não somos libertos. Não pode haver dúvida, irmão. Se você ouvir uma palavra, não pode pôr a dúvida no coração. A palavra está falando com a igreja, não fala com toda a igreja, fala até com as paredes. Atrás de alguém da parede tem alguém me ouvindo pregar o evangelho. A Bíblia tem 5, 6 ou 7 aqui, mas tem mais 2 ou 3 lá na rua, no campo. Passa lá e ouve a palavra de Deus. Chega até parar para ouvir. Eu estava falando com minha esposa, eu estava fazendo live aqui de tarde. Tinha 5 pessoas me assistindo a live lá fora. Tinha 2 bicicletas paradas aqui disfarçando, tinha mais 2 no meio do campo. E eu creio que eles ficam disfarçando, mas estavam ouvindo falar de Jesus. Eles não estavam à toa parados aqui no rumo da igreja. Eles não estavam falando mal de ninguém, eles estavam ouvindo eu falar de Jesus. Então, quer dizer, até que dentro da igreja, na live que eu abro o portão aqui, até no último, as pessoas que param na rua, passam na porta, elas assistem a gente falando de Jesus. Eles adoram ver falando de Jesus. Então, quem sabe uma alma dessa ouve ali uma live minha de tarde, num dia de semana, quem sabe à noite pode estar aqui na igreja com nós, pode aceitar a palavra e reconciliar com Deus dentro da igreja aqui. Isso é uma questão na igreja do Senhor, meu pastor não faltará. Para Deus nada é impossível, tudo é impossível para Deus. Então, irmão, a obra de Deus, ela é feita de todo jeito que você pensar que você fazer, ela é feita na terra. Não é por causa de multidão, não, vou pregar porque tem multidão, não. A obra de Deus, que aonde está 1 ou 2 ou 3, Ele está presente. Deus não perguntou se queria multidão. Deus falou: quero homens, mulheres corajosas, que me amem em Cristo, que adorem eu em espírito e verdade, que me obedecem meus mandamentos, que ouvem minha voz, que acreditam no que eu estou falando. E a palavra falando com a igreja. Não, ele não falou de multidão, ele falou de cor, não falou de placa de igreja, ele não falou de denominação de igreja,
Lá em Mateus 11, 28, 20 a mim, todos estão cansados e vos libertará. Então está lá no livro de Mateus, capítulo 11, versos 28 e 29. Porque meu fardo é leve e suave. Então Jesus falou que o fardo dele não é pesado, é leve e suave para nossas vidas. Então ele falou, vinde a mim, ele não falou de igreja, não falou de placa, não falou de iluminação, não falou de igreja, tal, assim, Ciclano, Bertano, Pedro, Paulo, não. Falou, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos libertarei de todo o mal. Então ele falou isso, irmão, na palavra, que aquele que vinha a ele, não jamais lançarei fora. Aquele que abre o coração, bate e recebe. Então aquele que está com o coração aberto, recebe a palavra de Deus. A irmã leu lá, Isaías 50, 43, né? Tão bonita aquela mensagem, ela deu uns versículos tão bonitos, 43 do primeiro em diante, falou a respeito de Jacó, não falou? Falou a respeito de Jacó? Jacó era um homem da fé, mano. Jacó não era qualquer um que andava com Jacó, não, viu, mesmo? Mas Jacó era escolhido de Deus, foi escolhido sim. Jacó era um homem sábio, um homem que tinha inteligência, era um homem que ganhava também alma por Jesus. Até inclusive aquele hino que faz aquele hino, vocês vão lembrar que é. Jacó segurou o anjo no deixou ele. Jacó segurou o anjo e não deixou ele. Me dá minha bênção para depois subir. 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 Jacó segurou o anjo, não soltou o anjo. Enquanto ele não recebeu a tua bênção, ele não soltou o anjo da mão dele. Então hoje, abre a tua mão aí, meu irmão. Abre assim, faz assim, ó. Segura o anjo aí, segura o anjo aí, irmão. Irmão, segura o anjo aí, Josiane. Ei! Olha, eu vou te falar uma coisa para você. O inimigo tentou tudo para você não vir aqui hoje. Não estou falando de mim, não tem nada. Sou o menor da terra. É verdade, não é, José? Foi uma prova para você sair da tua casa, não foi? Foi uma luta, né? Foi uma luta para você vir aqui. Eu tomei banho e aí começou a chover, eu desanimei. Sabe? Eu senti, sem ela está confirmando tudo dentro da oração que eu estava orando aqui, antes de começar o culto, que o inimigo barrou ela tudo quanto é jeito. Ela sentiu uma fraqueza, desanimo, aquele desanimo, eu vou deitar, vou dormir, não mexer com nada não. Não foi na hora, cara? Aí Deus falou, não, você vai hoje, você vai. Você viu como é que o inimigo é sujo? Estava agindo a sua menina aqui, viu, filho? Tá? Agindo a sua filha, o anjo, Gabriel, o anjo. Vou falar uma coisa pro senhor. Hoje eu fui na tarde da bênção. E na hora que ela chegou em casa, ela já chegou assim, diferente, fazendo manha. Eu falei, filha. Não, mas não é culpa, Tati, não é culpa, não, meu filho. É o inimigo que está agindo na vida da sua filha. Você não desculpa falar? Não, Ele está querendo tirar a sua atenção, você não ficar na igreja, você não ouvir a palavra de Deus. Tá? Por isso que eu orei por ela aqui. Você sabe, tem um anjo do mal e tem um do bem. Você sabe? Tem, né, criança? Eu sei porque eu conheço a libertação. Eu não entendo aonde que tem libertação de uma criança. Irmão, já chegou criança aqui todo dia, de tudo quanto é jeito. Eu saí de lá, vinha olhar para a criança da igreja cheinha. Quando acabava no meio do culto, Deus fazia obra. A mãe ficava sossegada, ouvia a palavra de Deus, Deus tomava na vida da mãe, do pai, e eles ouviam a palavra de Deus. Não ia embora. Não, tinha uns que queriam ir embora. Eu falei, você não vai embora, não. Deus está trabalhando na tua vida, filho. Não estou querendo te prender aqui na igreja, não. Mas Deus está fazendo uma obra na tua vida. Eu falo que esse tipo para a pessoa. Deus usava eu falar com a mãe e o pai, com todo respeito. Agradava também, abraçava, igual eu faço minha neta, tem minhas netinhas, eu abraço elas igual eu abracei sua filha, tá? Sim. Com todo respeito. Eu gosto, tem 20, quase 30 e tantos anos filhado. Tudo da igreja, tem 17, 14, 12, 10, tem afilhado de tudo quanto é tamanho, afilhada, mulher, homem. Então, tanto, se for dar presente, eu dou conta para todo mundo. Tem quase 30, parece, viu? Tá? Então, irmão, isso é tudo a honra e glória de Deus, amém? E quando eu saio na rua assim, eu encontro com os afilhadinhos. Tem assim, ó, menino assim, sim, assim, tem 17, 14, tem no Campo Mourão, como brigou comigo, tem duas afilhadas. A Ana Júlia e a Maria Júlia moram em Campo Mourão. Lá, daqui lá dá quase uns 700, mais de 700 quilômetros, dá 1.000 e tantos quilômetros. Eles congregou muitos anos comigo, né? O presbítero Gerson e a Marília. Tem duas afilhadinhas com as mais velhas minha, tem 18 anos hoje, uma 17 e outra 18. Depois é tudo escadinha para baixo. Até chegar 3, 6 meses, né? Tem minha neta, que é minha filhadinha também,
né? Com a minha netinha, a Heloísa, ela está com 9 meses para 10 meses, ela é minha filhadinha também. Então eu tenho um tanto de filhado da igreja, tá? Um tanto mesmo, pela glória de Deus, não pela minha glória. Porque eu faço consagração de criança, eu tenho uns papéis, tudo ele fazer, tá? Consagração de criança. Meu irmão, é para Deus, irmão, não faço para mim não, tá? Tudo eu faço para Deus, tá? Eu tenho todos os papéis direitinho da trabalho da igreja. Então, meu irmão, eu faço para Deus, não grande esse meu irmão. Falta 5 para as 9. Irmão, Naamã foi liberto. Estou encerrando daqui a pouco. Naamã foi liberto. Sabe por que Naamã foi liberto? Naamã, outra coisa. Naamã, por tratar ser servo do Senhor, era obediente. Ele sempre foi obediente na tua tarefa. Trabalhador, guerreiro, homem direito, honesto diante de Deus. Passou uma prova assim, igual passou Jó. Ferida, lepra do corpo dele. E passou a situação que Jó passou, para ir para pior. Só que nunca blasfemou contra Deus, Naamã, nunca questionou contra Deus, nunca teve negócio de vaidade contra Deus, não. Naamã sofreu seu tempo todo, calado, orava, cantava e louvava a Deus. Aquela enfermidade no corpo dele, a situação dele era terrível, que as pessoas não chegavam perto dele. Então o mau cheiro que ele era, cativado, irmão. Você vê a pessoa assim, a ferida sangrando, fedia, Naamã fedia. Só que ele tinha um sonho de ser liberto. O dia que ele mergulhou no Rio Jordão, era um homem forte mesmo, tinha tudo lepra no corpo dele, mas era um homem de uns 80, 90, quase 90 quilos. Era grandão assim, mais alto, quase uma ideia, essa altura para cima assim, ó. Se eu pôr a mão para cima, não alcançava na cabeça dele. Mas era um homem grandão, forte, só cheio de lepras. Da cabeça aos pés, tinha ferido por todo quanto é lado. Se olhar mesmo, tudo cheio de ferida, lepra. E a Bíblia foi isso acontecido, isso foi acontecido dentro da palavra. Isso aconteceu, é Bíblia, é palavra, é cumprido, e ele se foi liberto, porque ele aceitou, obedeceu a palavra, né? Não questionou, não murmurou contra Deus, fez o que Deus pediu, obedeceu a Deus, obedeceu o profeta Eliseu, a qual levou a carta a ele, né? Só rasgou a carta, significa veste, a roupa, certo? Rasgou a roupa dele, porque ele passou pelas águas, ele limpou. Então, para ele limpar, ele não quis usar aquelas roupas velhas dele, estava tudo rasgado, tudo podre. Então, as vestes na mão foi rasgada, por causa, né, para parecer que o corpo dele foi limpo, né? Ao que eles tiraram a foto dele com o corpo limpinho assim, ó, aí puseram só uma tala aqui assim, para proteger, e tirou uma foto. O corpo dele limpinho, assim, vai ser uma criança quando nasce limpinha, purificada. Você vê como é que as coisas. Quem entrou naquela situação dentro do rio, você limpinho na batina. Uma coisa quando você desce as águas para batizar. A irmã Maria, irmão, vou te contar aqui um caso para vocês, gente. Ela batizou nas águas, ela fumou 50 anos, ela foi liberta porque não tinha de saco. Só um dia dela libertada de cigarro, 50 anos. O que aconteceu na irmã Maria? Ela batizou nas águas no Rio do Patrocínio, não sei se vocês conhecem o Patrocínio Paulista. Lá tem uma prainha que chama Prainha do Patrocínio Paulista. Aí a gente levou ela no. Foi no sábado, né? Nem lembro mais. Já foi lá? No sábado, né? Aí vai levando ela para batizar. Escuta só o que o Senhor fez na nossa vida. Quando chegou lá, tomou cedo, batizou cedo, tá certo. Ela batizou cedo e o marido dela tomava centímetros na igreja. Ela ficava só olhando, tadinho. Falei, vai chegar a sua vez, meu. Aí ela falou para mim, pastor, eu vou dar um testemunho. Aí Deus me usou e falou, você está liberto de cigarro. Foi um dia de sábado que ela veio aqui, eu coloquei a mão minha, saí lá do altar, estava cheio de gente na igreja. Fui lá, levei a mão na mão dela, com o olho no chifre. Falei, irmã, Maria, a partir de hoje você não vai fumar mais. Ela estava com 5 maços dentro da casa dela guardada para fumar meu tio. Chegou lá, jogou tudo fora. Aí ela não fumou mais. Aí quando fez 6 meses que ela estava liberta, aí o Senhor me tocou no coração, vamos levar a irmã Maria batizar. Nós levamos ela batizar no rio. Aí chegamos lá, batizamos ela. Aí o que aconteceu? Lá ela entrou na água, os passarinhos começaram a cantar. Os passarinhos começaram a louvar a Deus. Nós louvamos o hino da harpa. Eles começaram a louvar junto com nós, os passarinhos. Foi a coisa mais linda aquele dia. Nosso irmão missionário que não está aqui com nós, missionário Fernandinho, uma benção, foi o que reformou a igreja para nós. Ajudou nós que reformar a igreja. Ele é uma benção de Deus, missionário Fernandinho. Estava com nós esse dia, nós filmamos, tiramos foto. Tem o batismo, não tem, Felipe? Felipe deve ter. Batismo tem, uma hora que tiver, vou mostrar para vocês o batismo da irmã. Nós tem, acho que a irmã Maria deve ter. Vamos procurar nos guardados, nós tem no Facebook, não vai ter guardado em algum canto. De mim deve ter o batismo, meu irmão deve ter o batismo.
da nossa água quando nós batizou o ano passado. Então, aí foi lá, os passarinhos começaram a louvar, começou a cantar. Quando ela entrou na água, nós fizemos assim, que descemos ela na água assim, estava eu, minha esposa ficou na verdade, entrou eu, o presbítero Sidney, que é o marido dela, e o Felipe. Eu tinha mais irmãos, nós estávamos no 7, esse dia a Lúcia também estava com uma cunhada. Só que ela não entrou na água por causa do pé dela, entendeu? Mas temos 7 pessoas, vestiu tudo roupa branca, 7 de branco, tudo na água. Aí foi batizar ela lá, batizamos, as passarinhas começaram a cantar, ela veio embora, quando foi de noite, nós tomamos um lanche aqui, ficamos aqui tomamos uma guaraná, comemos uns pão aí, salão. Qual foi a noite, ela participou da Santa Ceia, participou do primeiro dia da Santa Ceia. Ela já batizou cedo, qual foi a noite, ela participou do corpo sujo. Daí pra cá, Deus fez a obra na vida dela. Aí passou mais uns 2 meses, eu consagrei a diaconisa. É assim que Deus faz a obra, não é? Não é. Você não pode pegar a pessoa já e consagrar, não. Vem cá que eu vou consagrar você. Não, não é assim não. Você tem que preparar a pessoa primeiro, depois o Espírito Santo preparar, e depois você consagrar. Tudo é preparação, não é chegar aí e já, vou então, fazer uma consagração, não. Tudo é no tempo de Deus. Então, aconteceu na vida dela. E depois que essa irmã foi consagrada, acabou, ninguém segurando mais. E ela fala, pastor, todo domingo o pãozinho é meu, pode deixar comigo. Então ela já assumiu que domingo o pão, seja pãozinho em francês, ou que seja rosquinha, é dela, não precisa preocupar. Nós só fica com o café para fazer de domingo, fazer uma, entendeu? Então, quer dizer, já é obra de Deus, está ajudando a obra. Então, igual você, a irmã, a nossa irmã diaconisa, viu, vai quem falava, né? Já está pregando, já está louvando, né? Já louvava, agora ela está com mais oportunidade. Eu vejo que você tem mais oportunidade agora, filho. Estou vendo você com mais oportunidade hoje, depois que você foi consagrada. Antes de ser consagrada, Deus já estava te usando. Depois que você consagrou a diaconisa, ainda ficou melhor ainda. Deus está te usando mais. Tu crê? Deus está te usando mais ainda pela consagração da igreja aqui? Tá? Porque eu vi os anjos trabalhando na sua vida. Depois daquele dia que nós te consagramos isso aqui. Né? Eu vejo o trabalho de Deus grande na sua vida. Você vai alcançar missionário. Tranquilo. Essa irmãzinha também, Josiane, filha, prepara, viu? Deus vai fazer uma obra grande na sua vida. Creio que vai ser aqui, filha, não é em outra igreja não, viu? Tá? Aqui é casa de oração, casa de libertação, tá? Deus já libertou muitas pessoas aqui. Até traficante já foi liberto aqui. Pessoas que fumavam, quantos anos, não lembro mais, se é uma Maria. Teve pessoas que foram curadas de lepras. Meu filho mesmo era paralítico, o Felipe não andava. E não falava, Gustavo falava, você não entendia o que ele falava. Tudo enrolado, você não sabia o que ele falava. Alguma coisa você entendia, alguma coisa não. Eu carregava ele aqui no pescoço, não. Ele andava aqui comigo no pescoço. Eu ia nas igrejas de noite, os outros zombavam de mim. Os empresários olhavam e falavam, filho, se fosse só largado isso aí, meu irmão, diabo. Larga de fazer filho, vai cuidar de sua vida, ter muito filho. Para com isso. Ao invés de ajudar, mentia foi ó. Mas Deus, só que tem uma coisa. Deus deu a volta por cima. Aqueles que zombavam de mim, aqueles que me humilhou, hoje tem vergonha de passar perto de mim. Hoje ele sente vergonha, sente. E hoje está no mundo, viu? Tá? Não adianta pensar que está na igreja, não, está no mundo, está fazendo coisa errada no mundo. Todos esses que zombou de mim, caiu. Todos que zombaram de mim na terra, durante o tempo que eu estou na frente da obra, você está caído lá na sarjeta. E muitos precisam da oração minha. Muitos precisam da minha oração ainda. Não estou falando para contagiar eu não, nem para me contar vantagem. Muitos hoje precisam da minha oração. É assim que Deus faz. A Bíblia fala, não toque no ungido de Deus. Não toque no ungido de Deus. Amém? Tem alguém consagrado dessa família? Ô moço, tudo bem? Joia, meu irmão, joia. Tem alguém para consagrar lá da família? Seja bem-vindo aí, meu irmão. Em nome de Jesus. Feliz. Você estava aqui do lado aqui? Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia, não? Vem cá, deixa eu pegar em tua mão. A paz do Senhor, meu querido. Seja bem-vindo em nome de Jesus. As portas estão abertas para você. Pode ficar de boa, não é estranho. Tá bom, tá joia. Qual o nome do irmão? Lucas? Obrigado, Deus abençoe. Seja bem-vindo. Amém, glória a Deus. Glória a Deus, amém. Nem conhecer a minha palavra. Fiquei feliz de você entrar aqui, amém? Vai estar encerrado o culto, meu irmão. Daqui a pouco vamos encerrar. Vem aqui, em nome de Jesus. Seu lugar é aqui. Vem aqui sentar e ouvir uma palavra de Deus. Vem aqui, meu irmão Lucas. Deus tem uma obra na tua vida aqui, tá, querido?
Deus te ama, todos nós amamos você. Deus ainda mais. Amém, amém, amém. Eu estou falando para aqui um testemunho forte. Eu já passei a humilhação, mas hoje Deus me levantou para a grande obra. Tá. Quantos dias? Deus te deu livramento. Glória a Deus. É maravilhoso, Lucas. Fico feliz. Nossa. Ó, quinta-feira, até encerrando. Quinta-feira tem culto de novo. Quinta-feira é pastor. Terça, quinta e sábado, à noite, domingo de manhã, às 9 às 11. Tá, filho? Tá, Lucas? Tá, calma. Pode ficar tranquilo, tá? Fiquei feliz se você chegar e entrar. Tá bom, tá, jóia. Deus vai contigo, varão. Fiquei feliz que você está aí, viu? O que nós vamos dizer para o irmão hoje, que está chegando pela primeira vez? Sãos, bem-vindo em nome de Jesus. Sinta-se bem em nosso meio. Volte sempre, traga mais 10. 9 e 5, irmão. Vamos se colocar de pé. Nós encerramos já. O irmão chegou no finalzinho e ainda pegou a bênção, né? Viu, irmão Lucas? Você ainda pegou a bênção ainda. Pegou o final do culto, a oração ainda. Pegou a oração no final. Fiquei feliz do irmão Lucas pela primeira vez. Seja bem-vindo. Quinta-feira nós temos culto. A partir das 7 horas. 7 horas a igreja está aberta. 7, 9 horas, às 9h15, nós estamos encerrando. E quinta tem, sábado tem, às 7 horas da noite. E domingo de manhã, das 9 às 11, tem culto da família, tá bom? As portas estão abertas para o nosso irmão Lucas aí. Eu conheço a missão inteira. Se você fala da missão, conheço os pastores, presidente todinho. A missão é muito amigo meu, todos da missão. Conheço tudo que você falava dentro da missão, conheço os irmãos todos de lá, tá? Vamos encerrar. Estende a mão para cá, igreja. Quero agradecer a Deus. Né? Tem um cafezinho lá, nossa irmã, viu, Fulano? Diaconisa Vilma, a irmã, viu, José? Tem um cafezinho para nós lá depois do culto, tá? Estende a mão para cá. Que é a comunhão do Pai, que é a comunhão do Filho, que é a comunhão do Espírito Santo, esteja hoje, agora, para todos sempre. Amém. Se Deus é por nós, tá fraco, mas vamos mais forte, com Jesus. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? Operando Deus, ninguém. Aplaude o Senhor em nome de Jesus. Diga para o irmão aí da direita e da esquerda: Jesus te ama, eu também te amo, Cristo. Que a paz esteja com todos. Seja bem-vindo, meu irmão, em nome de Jesus. Está encerrado. Quinta-feira, em nome de Jesus, nós estamos aí a partir das 7 horas da noite. Amém. Oh, meu Deus, eu nem sabia. Moças, vem cá, vou te dar um abraço, meu querido. Vem cá. Faz 5 anos eu tinha me tornado meu primo na casa. Jesus te ama. Você sempre fez o pau bem para pegar as coisas. Depois eu perdi do cantinho.